Digo gênese plural porque podem ter origem tanto a um nível celular, resultado forçoso da respiração aeróbica da célula, como pela ação direta ou induzida da contaminação do meio que os rodeia. Meio ambiente, radiações, alimentação, etc. Os RO atuam interferindo com a sua capacidade reativo-oxidante nos esquemas de funcionamento metabólico pré-estabelecidos. Os ROF são responsáveis pela peroxidação dos ácidos gordos insaturados dos fosfolípidos componentes das membranas biológicas. Ao desorganizarem as membranas celulares e os seus pequenos órgãos, acumulam lipopigmentos, fundamentalmente no cérebro e no coração. Incrementam o eros-linking de macromoléculas, especialmente colágenos e elastinas, geram a fibrose arteriolo-capilar e degradam os mucopolissacarídeos. O microscópio eletrônico mostra-nos as mutações morfológicas que a ação dos RO introduz na célula, sobretudo quanto à perda de estrutura, membranas, diminuição do número de mitocôndrias, fonte da energia celular ou ATP, e inclusões no citoplasma de lipopigmentos inertes, lipofucsina. ETC. Do ponto de vista funcional, o panorama anterior implica uma perda de funcionalidade da célula que, na destruição da mitocôndria, alcança o clímax da evolução celular. Já que não pode responder à demanda de energia, 90% da energia celular provém da mitocôndria. E já não só a demanda normal quanto mais aos grandes aumentos de consumo que o organismo do paciente vai exigir inúmeras vezes. O meu companheiro caiu num profundo abatimento. No entanto, retomei tentando animá-lo e animar-me, não pode ser tomado como definitivo. No fim de contas, os resultados, em animais de laboratório, nem sempre são aplicáveis ao homem. Curtis e o meu irmão ouviram-me com benevolência. A verdade é que nem eu próprio concedia muita credibilidade a esse raciocínio. No fundo nem eu conseguia compreender o meu próprio comportamento. Talvez eu, como Eliseu, fosse vítima de um erro fatal da Operação Cavalo de Troia. E, no entanto, em lugar de me mostrar nervoso, estava lutando para tirar importância do assunto. Nunca consegui encontrar uma explicação para o porquê daquela serenidade fora do normal. A verdade, argumentou o general, abandonando seu mutismo e pegando de novo os documentos, é que estamos perante uma grave possibilidade. E, para confirmá-la ou não, só há um meio: voltarem para casa de avião e submeterem-se a um minucioso exame médico. Aqui não temos especialistas nem meios adequados. Se o processo de inversão de massa afetou também o seu cérebro, talvez ainda tenhamos tempo de evitar uma catástrofe, suspirou ruidosamente o general, levantando os olhos para as estrelas, encerrando-se numa nova e prolongada meditação. Um estranho tremor invadiu-me dos pés à cabeça. Eu sabia o que significavam as últimas frases do chefe do projeto. Mas uma súbita e importante pergunta do meu companheiro veio dispersar os meus receios. Senhor, por que motivo não fomos avisados antes do primeiro salto? Será que a falha não foi detectada nas experiências preliminares? Eliseu, com a sua pergunta, já tinha inconscientemente respondido. O general desenhou nos seus lábios um amargo sorriso. Está insinuando que, se o soubéssemos antecipadamente, o projeto os teria lançado para essa aventura. Não suponho que não. Reconheceu Eliseu, baixando os olhos. A única coisa que posso dizer, revelou-nos Curtis, pedindo indulgência, é que, em todos os ensaios prévios com animais de laboratório, o controle e acompanhamento dos especialistas se concentraram no comportamento das funções vitais das cobaias. E nunca foi detectada uma alteração grave. Certamente, sabemos agora, devíamos ter insistido nas explorações com os scanners, a nível cerebral, exatamente como tinha sugerido o Dr. Shock, de Baltimore. Meu Deus! Aquela confissão trouxe-me à memória a inexplicável obsessão do general pela nossa segurança pouco antes do lançamento do módulo na Mesquita da Ascensão. E ainda que nunca chegasse a censurá-lo por isso, naquele momento tive certeza de que o chefe da operação sabia qualquer coisa, muito antes de janeiro de 1973. Mas quem podia imaginar que se registraria uma alteração desta natureza e num lugar tão oculto como o sistema de neurônios? Nisso, Curtis tinha razão.
Por outro lado, a má sorte, ou não foi a má sorte, fez com que a maioria daqueles animais utilizados nas inversões dos viveus fosse esquecida ou sacrificada uma vez concluídas, satisfatoriamente, as experiências. O caráter secreto e militar do cavalo de Troia, e a pressa inerente a este tipo de operações, não eram conciliáveis, evidentemente, com uma verdadeira e sensata política de investigação científica. Mas nada disto tinha solução. Era necessário enfrentar os fatos. Agora eu compreendia a razão da palidez do general na piscina e o porquê do seu anormal isolamento na solidão do rochedo. Sentia-se responsável. E, de repente, como se fosse uma pancada, anunciou-nos o que, sem dúvida, era fruto de uma prolongada e penosa reflexão. Eu decidi. Não haverá segunda exploração. Fiquei paralisado. Praticamente, senti-me pregado ao chão de maçada. E o general, sem mais comentários, fez menção de se retirar. Se não fosse por Eliseu, tudo teria acabado ali mesmo. Mas o meu companheiro, recuperada a sua habitual frieza, interpôs-se no seu caminho. E, pondo as mãos nos ombros de Curtis, um gesto muito familiar para mim, falou-lhe nos seguintes termos. Um momento. Eu acho que você está enganado. Cansado, o general olhou para ele sem compreender. De qualquer forma, acrescentou Eliseu com calor, nós é que deveríamos tomar essa decisão. Os nossos cérebros que estão teoricamente lesados. Se a descoberta de Edvardes não fosse sobre nós, reconhece que teríamos perdido uma oportunidade única. Se, pelo contrário, não se enganaram e os nossos neurônios estão danificados, pense bem. É uma ocasião que não podemos nem devemos desperdiçar. Curtis moveu a cabeça, aturdido. Escute, velho teimoso. Estamos a um passo da decolagem. Você mesmo reconheceu. Agora é impossível analisar os nossos malditos cérebros. Em compensação, se continuarmos com o plano previsto, esta terceira e quarta inversões podem fornecer novos e preciosos dados sobre o assunto. Como você sabe, tanto eu como Jazão voltaríamos a uma missão fatal ou estimamos as nossas vidas e não nos parece irreversível. Acredito que os médicos e especialistas talvez pudessem impedir ou remediar mais a alteração neurônica se contassem com uma série de testes. O meu irmão procurou apoio para o seu duvidoso raciocínio lançando-me um olhar de que jamais me esquecerei. E, deixando-me guiar pela intuição, acabei de encurralar o frágil ânimo do nosso chefe. Estou de acordo. Se dá valor realmente às nossas vidas, permita que sigamos em frente. E, aí sim, reforcei com toda a autoridade, de que fui capaz, exigimos um controle minucioso no momento da inversão dos viveus. Como deve ter visto, as condições físicas e mentais dos seus astronautas não podem ser melhores. Mais ainda, acrescentei sem muito convencimento, duvido muito que os nossos neurônios estejam afetados. Aquela meia-verdade naufragaria no meu coração. Quase simultaneamente, me lembrei das escamas e das manchas cor de café que tinham aparecido na minha pele. Era mais do que provável que aqueles sintomas de envelhecimento estivessem dando razão aos cientistas da base Edwards. Mas, graças a Deus, Curtis ainda não tinha sido informado, pelo menos não naquela altura. Eliseu e eu descobrimos um fundo de complacência no ressuscitado olhar do nosso amigo. E então? Incitou o meu irmão. O general pigarreou, tentando ganhar tempo. Não sei. Murmurou com teimosia. Curtis. Em nome da nossa amizade, confie em nós. Não sei. Tenho que pensar nisso. E, esquivando-se das mãos de Eliseu, voltou-nos as costas rumo ao acampamento. Alguns segundos depois, deteve-se. Girou sobre os calcanhares e, com os olhos úmidos, sussurrou. Deus os abençoe. Aquela noite de terça-feira, 6 de março, foi, simplesmente, um pesadelo. Suponho que Curtis, como nós, também não conseguiu conciliar o sono. A frio na solidão da minha tenda, a informação procedente do deserto de Mojave se instalaria para sempre na minha vida. Os dados eram escassos e não totalmente comprovados, mas tragicamente corretos.
Eu sabia, na minha perspectiva atual, quero agradecer a providência e ao fato de as coisas me terem acontecido. Se não tivesse chegado aquele envelope lacrado, e nem o meu companheiro nem eu teríamos tomado uma decisão que, felizmente, tomamos, em plena segunda exploração. Mas essa é outra história, que terei de contar mais adiante. Por enquanto, e sobre isso não havíamos mentido, os nossos cérebros continuavam a funcionar normalmente. Mas até quando? Entre as confusas explicações científicas expostas no fatídico documento, havia uma que, intencionalmente, passei por alto na nossa conversa no extremo norte de Masada. Segundo os neurofisiólogos, a maior parte das mutações observadas nos cérebros das cobaias registrava-se no hipocampo. E eu sabia que essa área cerebral regula o conceito e a sensação de espaço e de tempo. Em inúmeros casos de demência senil, por exemplo, o envelhecimento do hipocampo é uma realidade clara e indiscutível. O que aconteceria a Eliseu e a mim se os nossos respectivos hipocampos se vissem igualmente lesados? Uma perda de memória em tais circunstâncias, só para dar um exemplo, teria sido o fim. Assaltado por estes e outros não menos funestos pensamentos, acabei por saltar da cama e sair da tenda. Uma brisa suave começara a soprar de norte, fazendo baixar a temperatura e arrancando trêmulas e intermitentes cintilações brancas e azuis das estrelas. Comecei a andar sem rumo. Excetuando os 10 vigilantes israelitas e o correspondente turno ocupado nos trabalhos do fosso, o resto do acampamento dormia placidamente. Contornei o bordo norte da piscina e, procurando um canto solitário, dirigi-me para o setor leste da paliçada. Quando já estava a poucos metros dos sacos de terra, a inesperada presença de um vulto escuro sobressaltou-me.